Boa noite a todos os nossos irmãos legionários dessa legião maravilhosa, Legião Espírita Francisco de Assis. Boa noite a todos os nossos irmãos de Japeri. É com muita alegria que nós temos mais essa quarta-feira, mais essa oportunidade de estarmos juntos na busca da nossa reforma íntima, na tarefa da nossa reforma íntima, através das mensagens espíritas, através das mensagens do Evangelho de Jesus. Sou muito grato por essa oportunidade de podermos nos irmanar, de podermos nos unir nesses instantes, nessa proposta que nos beneficia a todos, que nos fortalece. Jesus, em determinado momento, teria dito que os seus discípulos seriam reconhecidos pelo muito que se amam. E o fato de estarmos unidos nesse ideal, unidos por esse ideal, faz com que nós nos fortaleçamos, faz com que nós estejamos protegidos sob o teto dessa seara espírita, que eu tenho certeza que muito em breve nós, fortalecidos após essa tempestade que ora atravessamos, todos nós poderemos reiniciar as nossas atividades, reiniciar a nossa tarefa e poderemos nos unir ainda mais para que nós possamos seguir esses passos maravilhosos no caminho da nossa felicidade, no caminho do amor, no caminho da caridade. Essa é a nossa proposta, esse é o nosso objetivo, por isso nos reunimos, por isso estamos verdadeiramente unidos. Não estamos unidos apenas por laços de sangue, formando as famílias do mundo, mas estamos unidos todos por um ideal ainda maior, que faz com que nós formemos essas famílias que estamos unidos através do nosso ideal e dos princípios do amor, naturalmente. Meus irmãos, nós vamos começar lembrando aquele que é a luz do mundo, que num determinado momento, quando alguns de nós já nos encontrávamos preparados para receber a sua mensagem, esteve entre nós. Esteve entre nós deixando pegadas luminosas para que muitos séculos mais tarde nós tivéssemos condições de encontrá-lo. As pegadas que ele nos deixou, elas foram construídas através de sementes que ele havia semeado há 12 mil anos aproximadamente. Ele, onde caminhou, por onde passou, espalhou essas sementes, que encontrou solos desérticos, pedregosos, arenosos, mas encontrou também solos propícios para que essa semente pudesse germinar, como ele mesmo nos ensina. Muitos daqueles que receberam a sua mensagem naqueles primeiros instantes da Boa Nova não tiveram condições de absorvê-la. Entretanto, existiram aqueles que permitiram verdadeiramente que a sua mensagem, semelhante a uma semente, ela pudesse germinar, fazendo com que essa semente se multiplicasse, outras 10, outras 100, e assim muitos personagens foram surgindo ao longo dos séculos, ao longo dos tempos, fazendo com que a mensagem de Jesus não fosse esquecida entre nós. Os séculos se passaram e essas sementes sempre encontraram solos que tinham condições de receber e multiplicar essa mensagem. Entretanto, a primeira vez que nós recebemos essas sementes, que nós recebemos essa mensagem, o solo de nossos corações era ainda um solo arenoso, um solo desértico, pedregoso e ácido, fazendo com que aquela mensagem não germinasse, não encontrasse no nosso íntimo a segurança do qual ela necessitava. Acontece que muitas oportunidades nos foram oferecidas e tivemos novas oportunidades ao longo desses séculos, que foi fazendo com que lentamente a química do solo dos nossos corações fosse se modificando. Nós lentamente, através desses séculos, fomos colocando um pouco da água da fraternidade, o adubo da esperança, e hoje nós nos encontramos aqui novamente. Aquelas sementes, agora elas já começam a encontrar em nossos corações oportunidade de germinação, porque ao longo desses séculos nós fomos nos modificando. Muitas oportunidades, meus irmãos, muitas oportunidades nos foram oferecidas e hoje nós engatinhamos na compreensão dessas mensagens.
Essas mensagens que nos proporcionam verdadeiramente recursos para a nossa reforma íntima, subsídios para a nossa reforma íntima, de forma que nós possamos compreender o mundo de forma diferente, menos egóica, menos egoísta, que nós possamos utilizar desses recursos para que nós possamos, quem sabe, não apenas permitir a germinação dessas sementes em nossos corações, mas que em algum momento nós sejamos capazes de oferecer sementes, oferecer frutos, oferecer sombra, aconchego de alguma forma, que nós possamos multiplicar essas sementes que foram semeadas em nossos corações. Jesus, conforme nós encontramos no Evangelho de Lucas, Jesus, ele esteve entre nós espalhando essas sementes, e muitos foram aqueles que se candidataram a segui-lo, embora não apresentassem condições. Quando nós pegamos o Evangelho de Lucas no seu capítulo 9, principalmente nos últimos versículos, nós vamos encontrar que muitos se candidataram a segui-lo, mas Jesus, não querendo desanimá-los, afirmava que eles não apresentavam naquele momento condições de segui-lo. Jesus alertava, dizendo que ele não possuía sequer onde repousar, para que aquelas pessoas que se candidatavam a segui-lo não achassem que teriam privilégios, porque nós sabemos que não somos nós que nos candidatamos ao discipulado de Jesus, da sua mensagem. Nós não temos nenhum tipo de privilégio. Nós não seremos privilegiados no mundo. Nós passaremos exatamente pelas provas das quais nós necessitamos. E o fato de nós nos candidatarmos a seguirmos a mensagem espírita ou a mensagem de Jesus não nos torna de forma alguma privilegiados. E Jesus alertava aqueles que o buscavam, Jesus alertava dizendo que ele nada possuía. Num determinado momento, um jovem lhe procura, dizendo que quer segui-lo, mas primeiro ele tem necessidade de despedir-se do mundo, despedir-se da sua família. Jesus teria respondido para ele algo que merece de nossa parte alguma contemplação, alguma meditação. Jesus teria dito para esse jovem: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para entrar no reino dos céus. Desanimando aquele jovem que se candidatava. Nós então meditamos nessa frase de Jesus, nisso que está exatamente no último versículo do capítulo 9 do Evangelho de Lucas. Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás está apto para entrar no reino dos céus. O que Jesus queria dizer com isso? O que Jesus queria dizer com isso que desanimava aquele rapaz que se candidatava? Jesus dizia que aquele que lança a mão do arado, ou seja, aquele que inicia a tarefa, mas ainda tem a necessidade de olhar para trás, para as coisas do mundo, esse não está apto naquele momento para entrar no reino dos céus, não apresenta ainda a aptidão, mas ele hora nenhuma disse que o reino dos céus estaria de portas fechadas para esses personagens que se candidatam. Só diziam que naquele momento eles não estariam prontos. Nós não podemos confundir as coisas. Quando nós pegamos as páginas do Antigo Testamento, nós vamos encontrar uma passagem muito curiosa e até de certa forma horrenda. Dentro da mitologia bíblica, nós vamos encontrar uma mulher que se candidata a seguir a Deus, entretanto, ela teria olhado para trás e Deus a teria transformado numa estátua de sal. Naturalmente que não é a mesma coisa. Nós não estamos falando desse Deus que transforma uma mulher numa estátua de sal apenas porque ela havia olhado para trás. Nós entendemos que existe nisso uma mensagem. Nós entendemos que é necessário nós fazermos uma interpretação. Quando Jesus fala do arado, a tarefa de arar o solo dos nossos corações, quando nós nos candidatamos à tarefa da reforma íntima, nós não podemos olhar para trás, porque se nós olhamos para trás sentindo falta das coisas do mundo, talvez nós não estejamos integralmente prontos, mas novas oportunidades nos serão dadas. Não existe isso de fechar a porta de entrada do reino dos céus, pelo amor de Deus. Jesus teria dito que ele não está naquele momento apto, mas que ele conseguirá em algum momento, pelo amor de Deus. Ele não fecha a porta do reino dos céus. Nós temos que tomar muito cuidado pela forma com que nós interpretamos a mensagem de Jesus.
principalmente utilizando a ótica ou as lentes da doutrina espírita. Porque na doutrina espírita não existe proselitismo. E eu vou tentar explicar o que seria isso. Proselitismo são frases do tipo: fora da doutrina espírita não há salvação. Aquele que não seguir a doutrina espírita não entra no reino dos céus. Não existe isso, pelo amor de Deus. Imagina se existisse proselitismo espírita, sangue de Kardec tem poder, só a doutrina espírita salva. Não existe isso, pelo amor de Deus. Isso não é nem tão pouco lógico ou inteligente. A doutrina espírita, ela nos oferece recursos e subsídios para que nós possamos, como existem outras doutrinas, como existem outras propostas que também conduzem no mesmo caminho, a doutrina espírita nos oferece recursos para que nós possamos nos vencer nas nossas más inclinações, nos nossos vícios, no nosso orgulho. A doutrina espírita nos oferece um caminho, o caminho da caridade e o caminho da reforma íntima. Mas ela em nenhum momento diz que esse é o único caminho. Então nós temos que tomar muito cuidado com o chamado proselitismo, onde nós verdadeiramente queremos obrigar as pessoas a se tornarem espíritas. Não façamos isso, pelo amor de Deus. Sabe o que acontece? É que nós que percebemos que a doutrina espírita nos faz bem, nós achamos que ela tem que fazer bem para todo mundo. E não é assim. Nem todos estão afinizados com essa proposta, o que não quer dizer que sejamos melhores ou piores, não é nada disso. É só uma questão de afinidade ou de algum tipo de maturidade, o que não nos torna melhores do que ninguém. Não estou dizendo isso, pelo amor de Deus. Mas nós sabemos que nem todos estão abertos a esse conceito e nós respeitamos, o que não os torna pessoas más ou o que não nos torna pessoas melhores. Não existe proselitismo espírita e temos que tomar muito cuidado com isso, no sentido de que, às vezes, querendo o bem de alguém que nós amamos sinceramente, nós queremos forçar essas pessoas a simpatizarem, a se afinizarem com a proposta espírita, e nós sabemos que nem todos estão aí para a proposta como nós estamos. E compreender isso é fundamental. Porque quando nós nos equivocamos nesse sentido, nós acabamos trazendo um transtorno, inclusive para a própria doutrina espírita. Quando o indivíduo se torna espírita, mas ele não está preparado para essa proposta, ele acaba se transformando em alguém fanático, um chato. Já viram fanáticos espíritas? São aquelas pessoas que em tudo encontram interferência espiritual. São aquelas pessoas que em tudo encontram influências dos espíritos, que em tudo querem fazer uma interpretação espírita, que adoram corrigir os outros. Mas a proposta espírita não é corrigir ninguém, senão nós mesmos, pelo amor de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado. A doutrina espírita serve para nós. E nós podemos trazer muitos irmãos para essa proposta, mas principalmente através dos nossos exemplos de corrigenda. Eu conheço a história de um irmão chamado Nicanor, que eu conheci quando era ainda adolescente, morador da cidade de Volta Redonda, já desencarnado, mas um tarefeiro espírita, dessas pessoas que me influenciaram muito na interpretação da doutrina espírita, e ele me contava como é que ele havia se tornado espírita. Ele morava num bairro em Volta Redonda, onde muitos dos que moravam nesse bairro eram trabalhadores da CSN, e ele tinha um vizinho que ele se impressionava com o comportamento, com a postura desse vizinho, sempre muito educado, sempre muito solícito, sempre muito disposto a auxiliar, e diversas vezes ele flagrou esse vizinho nas ruas, amparando as pessoas que ele encontrava caída, à fome, ao frio, e ele sempre via nesse vizinho posturas nobres, de forma que, numa determinada oportunidade, ele resolveu tocar no assunto. E ele descobriu então que esse vizinho era espírita, sem ter feito nenhum tipo de propaganda, sem ter colocado adesivo no carro, do tipo só Kardec salva ou coisas do tipo. Era a sua postura que o contagiava, são nossos exemplos. A mensagem espírita nos faz bem. E ela nos fazendo bem faz com que as pessoas que estão à nossa volta sintam pelo menos curiosidade pela mensagem. E é assim que nós disseminamos essa semente maravilhosa que em algum momento chegou aos nossos corações. É principalmente através dos nossos exemplos, muito mais do que nossas palavras.
Curiosamente, existe uma corruptela, existe uma brincadeira que as pessoas fazem com a palavra arar. O Jesus havia utilizado exatamente o arado como sinônimo da nossa reforma íntima, aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não está apto para entrar no reino dos céus. O arado é exatamente uma ferramenta muito antiga, uma ferramenta para sulcar a terra e permitir que a semente germine. O arado teria sido uma das ferramentas mais importantes quando o homem, há milênios, ele havia deixado de ser nômade, caçador-coletor, e havia se transformado então num sedentário, principalmente através da agricultura e das tecnologias agrícolas que foram surgindo. E o arado é uma dessas ferramentas importantes. A princípio talvez tivessem usado pedras, mais tarde, com o advento da siderurgia, passaram a usar metais que foram manipulados por tração animal, e hoje nós temos máquinas de arar, fazendo com que o arado, ao longo desses quase 10 mil anos que ele existe, ele ainda seja nos dias de hoje uma importante ferramenta para as nossas monoculturas. No passado ele servia para sulcar a terra, para que se plantasse o trigo, para que se plantasse a cevada, para que se plantasse os grãos, mas Jesus utiliza o arado, essa ferramenta maravilhosa, exatamente como as ferramentas que nós utilizamos para a nossa reforma íntima. E nós encontramos na literatura espírita uma brincadeira, que às vezes nós oramos e esquecemos de arar. Nós oramos no sentido de falar muito, e nós esquecemos que a tarefa deve ser arar, deve ser o trabalho. O arar, por mais que nos apresente, que nos dê trabalho, suor, disciplina, sem ele nós não conseguimos, em algum momento, os frutos preciosos, oriundos exatamente de todo esse trabalho. Arar é mais importante que orar. Orar é importante, naturalmente, mas como nos ensina o próprio Cristo, não são aqueles que dizem Senhor, Senhor que entrarão no reino dos céus, mas são aqueles que fazem a vontade do Pai. Ou seja, não é por muito orarmos que entraremos no reino dos céus, é por ararmos, por trabalharmos, derramarmos suor, principalmente na tarefa da nossa reforma íntima e na tarefa da caridade. Tenhamos muito cuidado com o proselitismo espírita, porque nós não estamos aqui para converter ninguém senão nós mesmos. Que nós possamos compreender que muitos de nossos irmãos, às vezes, não conseguem entrar em consonância com essa proposta ainda, o que não nos torna melhores ou piores, pelo amor de Deus. O nosso compromisso é conosco, que nós possamos nos unir cada vez mais para servirmos, para que nós possamos, através do amor e da caridade, da proposta espírita, nós possamos vencermos-nos. Meus irmãos, que a paz de Jesus permaneça entre nós e que nós possamos orar sim, sem esquecermos naturalmente de que mais importante do que as nossas palavras é o nosso suor, que nós não esqueçamos de arar. A nossa tarefa é de ararmos o solo dos nossos corações. Que a paz de Jesus permaneça entre nós.